In our church, we like to sometimes start our service off by giving some high fives. Can you give some high fives to some of the people around you? Na nossa igreja, normalmente, nós começamos o culto tocando assim na mão da outra pessoa. Então, bate a mão em alguém agora. And then you can be seated. E aí vocês já podem se sentar. Pastor Sweb, thank you for those unbelievable truths. Pastor, muito obrigada por essas verdades maravilhosas. Were those a blessing to you? E foi uma bênção para você? Can we give a hand for those? Those were Nós podemos dar amazing. uma salva de palmas pela mensagem que ouvimos? I was told that if you always preach from your weakness, Me falaram que se você pregar a partir nasci no do teu interior. lugar de fraqueza, Eu nunca you'll vi. never run out of content. você nunca vai chegar a um lugar que não tenha sentido. So today I want to preach on something that's been a weakness of mine for a long time. Então hoje eu quero pregar a partir de um lugar que tem sido uma fraqueza minha há muito tempo. How many of you know, as it pertains to our leadership, Quantos de vocês sabem que ao falarmos de liderança, having confidence is very important? ter confiança é algo muito importante, certo? Isn't it amazing how sometimes you can walk into one situation É maravilhoso como às vezes você entra numa situação with a tremendous amount of confidence, com grande confiança. and then it seems like the next moment E aí you can have parece que no confidence at do all. nada, no momento seguinte, a tua confiança foi embora totalmente. Has anybody been there? Alguém já passou por isso? Have you ever experienced that? Nós já vivemos isso. It becomes very difficult to lead people with a lack of confidence. E se torna muito difícil liderar as pessoas com falta de confiança. So I began to ask a question as it pertains to my leadership. Então eu comecei a fazer uma pergunta a respeito do meu estilo de liderança. How do I have a confidence that cannot be shaken? Como poder ter uma confiança inabalável? So if you would, let me open us up in prayer, Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar com uma oração and then we'll look to what God's word has to say about this situation. e depois veremos o que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa situação. Let's pray. Vamos orar. Holy Spirit, I pray that you would speak to us this morning. Espírito Santo, eu te peço que fales conosco nesta manhã. God, in this room are amazing leaders. Deus, neste lugar há líderes maravilhosos. But if we misplace our confidence, Mas se nós colocarmos a nossa confiança no lugar errado, that will lead to us being ineffective as leaders. isso nos levará a ser líderes sem efetividade nenhuma. Lord, we thank you that you've provided for us a confidence that is unshakable. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já proveu para nós uma confiança inabalável, It can only be found in Jesus Christ. que apenas é achada em Jesus Cristo. No other leaders have such an unshakable confidence. Nenhum outro líder teve uma confiança tão inabalável. So speak to us this Então, morning fale conosco nesta manhã, through your word através da tua palavra and through your Holy Spirit. e através do teu Espírito Santo. In Jesus' mighty name we pray. No nome poderoso de Jesus oramos. Amen. Amém. One of the moments in my life where I was most conflicted in the area of my confidence Um dos momentos na minha vida onde eu mais estive em conflito acerca da minha confiança happened in a fairly illogical way. aconteceu de uma forma totalmente ilógica, não fazia sentido. One month I had an opportunity to speak to over 60,000 people. Em um momento eu tive a oportunidade de pregar na frente de 60 mil pessoas. In many ways, God was using me to influence people for the kingdom of God. E de muitas formas o Senhor estava me usando para influenciar o reino de Deus. He was building my confidence in delivering his message. Ele estava edificando a minha confiança para trazer a mensagem dele. But one afternoon, something interesting began to happen. Mas então algo interessante começou a acontecer. I went back to my hotel room, Eu voltei para o meu hotel and one lady who had heard one of my messages, e uma senhora, uma moça que havia ouvido uma das minhas pregações, she sent me an email letting me know she disagreed with what I communicated. ela me mandou um e-mail dizendo que ela discordava de tudo que eu tinha falado. I didn't know this lady. Eu não conhecia essa senhora. I don't know her theological background. Eu não sabia qual era o seu,
bagagem, conhecimento teológico. I don't know what's happened in her life, Eu não sabia as circunstâncias da sua vida, but I allowed that one lady mas eu permiti que aquela senhora to profoundly impact my confidence. tivesse um impacto profundo na minha confiança. In that moment, I began to question whether or not I should ever preach ever again. Naquele momento eu comecei a questionar se eu deveria sequer voltar a pregar. Isn't it funny how you could have confidence in one moment, Não é engraçado como nós podemos ser confiantes um momento and in the next, your confidence can be shaken? e no próximo a tua confiança é totalmente abalada? I love what the Apostle Paul said, E eu amo o que o apóstolo Paulo diz. because I began to ask the question, how do I keep my confidence? Porque eu comecei a fazer a seguinte pergunta: como manter a minha confiança? And in the book of Philippians, chapter 3, verse 3, E no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, he encourages the church of Philippi. ele encoraja a igreja em Filipo. He says, put no confidence in the flesh. E ele diz: não coloqueis a vossa confiança na carne. Did you know you have the opportunity to control where you put your confidence? Você sabia que você tem a capacidade de controlar aonde você coloca a tua confiança? He said, put Ele no diz: confidence não coloque a sua confiança in the flesh. na carne. A few months ago, I had the opportunity to invest in some stocks in the stock market. Há uns meses atrás eu tive a oportunidade de investir um pouco de dinheiro Yeah. no mercado de ações. So I put some money in a company, Então eu investi esse dinheiro and the company stock grew by 400% in 4 months. e as ações cresceram 400% em 4 meses. In that moment, I was very, very excited. E eu fiquei super empolgado com isso. There was only one problem. Mas só tinha um problema. I only bought one share of stock. Eu só comprei uma ação. I wish I would have invested everything into that stock, all the money I had. Eu queria ter investido todo o dinheiro que eu tinha naquelas ações. Instead, I only put a few dollars. Eu só coloquei uns dólares. The Apostle Paul says to put no confidence in the flesh. E o apóstolo Paulo nos diz: não coloque a sua confiança na carne. As we're looking where we can place our confidence, E à medida que procuramos onde colocar a nossa confiança, he says invest no confidence ele in your diz: flesh. não coloque, não invista nada da sua confiança na sua carne. And I never thought about the fact that I can place my confidence in certain areas of my life. E eu nunca tinha pensado que eu poderia colocar a minha confiança em certas áreas da minha vida. But as I began to assess my life, Mas à medida que eu comecei a verificar, a visualizar a minha vida, I started realizing that I would put a little bit of confidence in my work, eu comecei a perceber que eu colocava um pouquinho de confiança no meu trabalho and a little bit of confidence in social media, e um pouco da minha confiança nas mídias sociais a little bit of confidence in my ability to please people, e um pouco da minha confiança na minha capacidade de agradar as a pessoas, little bit of confidence in the money that I could make. um pouquinho de confiança no dinheiro que eu conseguiria fazer. And I started to realize E eu comecei a perceber that every area that I placed my confidence, que em todas as áreas que eu tinha colocado a minha when confiança, I place it in the area of the flesh, quando eu colocava nessas áreas que são da carne, things that I can achieve, coisas que eu conseguia alcançar, things that I could accomplish, coisas que eu conseguiria fazer, things that I could attain, coisas que eu poderia obter, every single one of those can be shaken. cada uma dessas coisas poderiam ser abaladas. If I place my confidence in my work, Se eu colocasse a minha confiança no meu trabalho, if I have a bad month at work, se eu tiver um mês ruim no emprego, my confidence is shaken. a minha confiança é abalada. If I place it in social media, Se eu colocar em mídias sociais, a bad comment or bad likes um comentário ruim ou falta de likes will shake my confidence. vão abalar a minha confiança. If I place it in the stock market Se eu or in my colocar success, no mercado de ações ou em the finanças, moment that there's a bad month, no momento que houver um mês ruim, my confidence is shaken. a minha confiança é abalada.
when the Apostle Paul says, place no confidence in the flesh, Então, quando o apóstolo Paulo diz, não coloque a sua confiança na carne, he says so not as a rule, ele está dizendo não como uma regra, but he's warning the people every time you do so, mas ele está avisando o povo que toda vez que your você fizer confidence isso, will be shaken. a sua confiança será abalada. I began to learn a lesson. Então eu comecei a aprender uma lição. If you're taking notes, please write this down. Se você está fazendo anotações, eu te peço para escrever algo I agora. hope that it can help you the way that it helped me. Porque eu espero que te ajude o tanto quanto me ajudou. Because as a leader and a follower of Jesus Christ, Porque como líder e como seguidores de Cristo Jesus, misplaced confidence will always expose my insecurities. a confiança colocada no lugar errado sempre vai expor as minhas fraquezas. Every time you experience insecurity, Toda vez que você experimenta, vivencia insegurança, it is your soul's way of communicating you've placed your confidence in the wrong thing. é a forma que a tua alma tem de te dizer que você colocou a tua confiança na coisa errada. I started to think about insecurities a Eu- little bit differently. E então eu comecei a pensar acerca das inseguranças de uma forma um pouco diferente. I used to attack my insecurities. Porque antes eu atacava as minhas inseguranças. I tried to fight my insecurities. Eu tentava lutar contra elas. I invested so much energy in changing my insecurities. Eu depositava tanta energia no transformar, mudar as minhas inseguranças. But I began to realize that my insecurity is a weapon. Mas eu comecei a perceber que a minha insegurança é uma arma. Because every time I'm insecure, Porque toda vez que eu me sinto inseguro, it exposes that my confidence is in the wrong place. isso expõe que a minha confiança está no lugar errado. I would like to read for us a passage of scripture. Então eu gostaria de ler para nós uma porção das Escrituras, It is Jesus' attempt to displace insecurity in the heart of his disciples. onde Jesus, é a tentativa de Jesus de realocar a confiança dos discípulos. It's found in Mark chapter 4 verse 35. Nós podemos ver isso em Marcos 4, versículo 35. And it starts off a very interesting way. E essa passagem começa de uma forma bem interessante. It starts off with 3 words. It says in Mark 4 verse 35, it says on that day. Começa de uma forma bem interessante com 3 palavras em Marcos 4, versículo 35 e diz: The first time that naquele dia. The first time that I read this story, I breezed past that. I didn't notice those 3 words. Na primeira vez que eu li essa história, eu passei batido dessa expressão. Eu não prestei atenção a essas palavrinhas. Those 3 words are very significant. E essas palavras têm muito significado. I began to lean into the context of that day. Eu comecei a me aproximar do contexto daquele dia. I wonder what happened on that day Eu comecei a me perguntar o que havia acontecido naquele dia that made the author make sure that he included this. que fez com que o autor tivesse a certeza de incluir tudo isso. You see, that day the disciples had spent all day with Jesus. Sabe, naquele dia os discípulos encontraram Jesus Jesus was communicating the power of his kingdom, e Jesus estava comunicando o poder do seu reino, the power of faith in Jesus Christ. o poder da fé em Jesus Cristo. They got to see healings and miracles. Eles viram milagres, curas. That happened on that day. Tudo isso tinha acontecido naquele dia. And as Jesus was preaching to the multitudes, E à medida que Jesus pregava às multidões, the disciples had a front row seat. os discípulos estavam na primeira fila vendo tudo. As Jesus preached, À medida que Jesus pregava, they could smell his breath. eles conseguiam sentir o cheiro do hálito dele. They were close enough that they could touch Jesus. Eles estavam tão pertinho que conseguiam encostar nele. And the author says it was on this day E o autor nos diz que foi nesse mesmo dia that he communicates this story to us. que ele comunica essa história para nós. It's interesting because sometimes the greatest lessons in our life won't come from a sermon. É interessante porque muitas vezes as maiores lições nas nossas vidas não virão de uma pregação. They'll come from our struggle. Elas virão das nossas lutas. All day long the disciples had listened to Jesus' sermon. O dia inteiro, os discípulos haviam ouvido os sermões, as pregações de Jesus. But life was about to preach to them. Mas a vida estava prestes a fazer uma própria pregação para eles. How many of you know sometimes life will preach to you?
Quantos de vocês entendem que muitas vezes a tua vida prega para você? And sometimes if you don't listen, it'll preach louder. E muitas vezes, se você não der ouvidos, ela começa a gritar essa pregação. So the Bible continues on, and in verse 35, Então a Bíblia continua e no versículo 35, it says this: On that day, when evening came, Jesus and his disciples said, "Let's go across to the other side of the lake." e diz: naquele dia, mais de tarde, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. The disciples are about to have their confidence shaken. Os discípulos estão prestes a que a sua confiança seja abalada. Oftentimes, your confidence will be shaken when you try something new. Sabe, muitas vezes a sua confiança será abalada quando você tentar algo novo. You go into a new direction, Você vai para uma direção nova, start something new as a church or as a business. você começa algo novo como igreja ou talvez como negócio, Your confidence can be shaken. e a sua confiança pode ser abalada. Your insecurity can begin to whisper, "I don't know if this is a good idea." A sua insegurança começa a sussurrar: não sei se é tão boa ideia não. This is where the disciples are. E é nesse lugar que os discípulos estão. Jesus says, "Let's go across to the other side." Jesus diz: passemos para o outro lado. And in verse 36 it says, "So after leaving the crowd, they took him along, E versículo 36 diz, perdão. just as he was in the boat, and the other boats were with him." E deixando a multidão, eles levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. It says that they took Jesus in the boat just as he was. Diz que ele foi levado com eles no barco, do jeito que ele estava. Meaning that Jesus had always been in the boat with them. O que quer dizer que Jesus sempre esteve no barco com eles. Oftentimes our insecurities arise Muitas vezes as nossas inseguranças, elas afloram when we take on a new adventure. quando nós embarcamos a uma nova aventura. We respond to something in faith, Nós respondemos a algo em fé, yet we forget that Jesus is with us. só que nós nos esquecemos que Jesus está conosco. Does that happen to you? Isso acontece com você? Or am I the only one? Ou só acontece comigo? Oftentimes insecurities happen in our hearts Muitas vezes as inseguranças afloram no nosso coração because we forget about the presence of God. porque nós esquecemos da presença de Deus. Isn't it interesting that in the middle of insecurities, É interessante que no meio das inseguranças, sometimes fear can overshadow God Almighty. muitas vezes o medo pode se colocar acima do Deus poderoso. If you want to have a confidence that is not shaken, Se você quer uma confiança inabalável, first and foremost, you have to know that in every situation, em primeiro lugar, você tem que entender que em toda situação, the God that fashioned and formed the universe is with you. o Deus que criou e formou o universo está contigo. He goes on in verse 37, it says, "Now a great windstorm developed and the waves were breaking into the boat so that the boat was nearly swamped." Versículo 37 diz: e levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Oftentimes God will use a great step of faith. Muitas vezes o Senhor vai usar um grande passo de fé. He'll allow a little bit of disruption to your plans Ele vai permitir um pouco de bagunça no meio dos seus planos to place your confidence into question. para realocar a tua confiança e para te fazer se perguntar. The disciples were traveling with Jesus in the Sea of Galilee. Sabe, os discípulos estavam viajando com Jesus no Mar da Galileia. They began on one side Eles começaram de um lado and they were taking a journey to the next e side. eles estavam atravessando para o outro. Something interesting about the Sea of Galilee. E algo interessante acerca do Mar da Galileia, The Sea of Galilee is set in a depression. e o Mar da Galileia, ele é colocado no meio de uma depressão, ele está localizado. The sea resides 700 feet below sea level. Então, esse Mar da Galileia, ele está abaixo do nível do mar normal. We measure the sea by sea level. Nós medimos o mar pelo nível do mar dos oceanos do mundo. Jesus was taking them on a journey below the level of the sea. Jesus os levou a uma jornada abaixo do nível do mar, Below the standard. abaixo do padrão normal.
below what was normal, abaixo do que era normal e cotidiano, below the measuring stick. abaixo do padrão para mensurar todo o demais. Oftentimes it is in that place that our insecurities E arise. sabe, muitas vezes é nesse lugar diferente que as nossas inseguranças afloram. In the place where you don't feel like you measure up. No lugar onde você não acha que você está no padrão normal, You don't qualify. que você não é qualificado para chegar, You don't know the right people. onde você talvez não conheça as pessoas adequadas, You don't have enough money. onde talvez você não tenha o dinheiro suficiente, You don't have enough education. ou talvez você não tenha os estudos suficientes, You don't have what they have. ou você não tem aquilo que eles têm. He took them on a journey Ele os levou numa jornada where they were below the standard, onde eles estavam abaixo do padrão normal, in a depression. numa depressão. This is where Jesus communicates E é to them. nesse lugar que Jesus comunica com eles algo. It goes on and it says that they had such a violent storm taking place on their journey. E continua dizendo que houve uma tempestade completamente violenta na sua jornada. Have you ever been in a place where you felt insecure Você já se encontrou num lugar ou num momento onde você estava inseguro in the slightest amount of opposition? e parece que o pouquinho de oposição, de resistência que você vê, It seems to be more than you can handle. parece que é muito mais do que você consegue suportar. Have you ever been there? Você já esteve nesse lugar? This is where his disciples were. Então é nesse lugar que os discípulos dele estão. All day long they've listened to him preach about his power and faith in the kingdom. O dia inteiro eles ouviram ele pregando sobre o reino e o seu poder e tudo o que ele estava fazendo. Yet it was in this place, Mas foi nesse lugar, a place of insecurity, um lugar de insegurança, that they were going to hear a great word from their life. que eles iam ouvir uma grande palavra para suas vidas. Verse 38 continues, Versículo 38 continua dizendo: and it says, "But he was in the stern sleeping on a cushion. They woke him up and said, 'Teacher, don't you care that we're about to die?'" E Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas de que pereçamos, vamos morrer? Have you ever been in a situation Você já esteve numa situação where you take a big step of faith, onde você dá um grande passo de fé and when a little bit of opposition comes, e quando um pouco de resistência vem contra você, you go, "God, where are you? você fala: Deus, cadê você? Are you sleeping?" Você está dormindo, Deus? I've taken such a great step of faith, God. Eu acabei de dar um passo gigante de fé, Deus. Surely I shouldn't have any opposition. Com certeza não tinha que ter oposição alguma. You must be sleeping. O Senhor deve estar dormindo. In this story, Jesus was sleeping. E na história, Jesus estava dormindo. Why was Jesus sleeping? Por que Jesus estava dormindo? It's quiet. Tá, ficou quieto agora, silêncio. Sometimes in moments where we are shaken, Muitas vezes, em momentos onde estamos sendo abalados, it's the kindness of God on display. é a bondade do Senhor que isso aconteça. If you were here yesterday, you remember I referred to a verse in Genesis 50 Se você estava aqui ontem, você se lembrará que eu falei de um versículo em Gênesis 15. that our God has the ability to take what the enemy meant for evil Que o nosso Deus tem a capacidade de pegar algo que o diabo, o inimigo, tinha para maldade, mal, and to turn it for good. e transformá-lo para o bem. The disciples were shaken, Os discípulos estavam sendo abalados. and God was saying, "I can make this for good." E o Senhor estava dizendo: eu posso transformar isso para o bem. Jesus knew that there was a day coming Jesus sabia que haveria um dia por vir, when he couldn't be in the boat with the disciples, onde ele não estaria com os discípulos no barco. but they needed to have a confidence that was unshakable. Mas eles tinham que ter a certeza, a confiança de que era algo inabalável. So he said, "I'm going to take them on a journey. Então ele disse: eu vou levá-los nessa jornada. I'm going to cause a storm, Eu vou fazer com que a tempestade venha and I'm going to use that storm e eu vou usar essa tempestade to teach them something, para ensiná-los algo,
that they will need when I'm gone. Algo que eles vão precisar quando eu não mais estiver com eles. How many of you are grateful that God can take bad things and turn them for good? Quantos de vocês estão gratos que o Senhor pode pegar algo que é ruim e transformá-lo para o bem? Amém? So in this moment, Jesus says, I'm going to use the storm Então, nesse momento, Jesus diz: eu vou utilizar essa tempestade to bring your confidence into question. para questionar a tua confiança. I'm going to test your confidence. Eu vou testar a tua confiança. In this moment, their insecurity skyrocketed. Então, nesse momento, as inseguranças deles foram pro alto. And they questioned, God, do you even care that we're about to die? E eles perguntaram: Deus, você sequer se importa que estamos prestes a morrer? Then he continues E aí ele continua, in verse 39. no versículo 39. It says, so he got up and he rebuked the storm and said to the sea, be quiet, calm down. Then the wind stopped and it was dead calm. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. So the disciples are panicking for their life. Então os discípulos estão em pânico, temendo pelas suas vidas. To the disciples, the storm was going to kill them. Para os discípulos, aquela tempestade certamente ia matá-los. And Jesus wakes up from his nap. E Jesus acorda da sua soneca, He stretches. estica, se espreguiça. The Bible says that he rebukes the storm. E a Bíblia diz que ele repreende a tempestade. And the language that is used in the text E a linguagem que é usada nesse texto communicates that the water was as though it was dead. comunica ou fala que a água se transformou como se ela estivesse morta. How many of you know what seems great in your eyes Quantos de vocês entendem que algo que parece muito grande aos teus olhos is as though it is dead in God's eyes? pode ser como morto aos olhos de Deus? What seems to have so much power in your eyes, Algo que na tua visão pode ter tanto poder e ser tão grande, in a moment Jesus can tell it to be quiet. em um momento o Senhor pode dizer que se acalme. Jesus wanted to teach them about his power, E Jesus então queria ensinar-lhes a respeito do seu poder, that their confidence should not be in their power, de que a confiança deles não deveria estar no seu próprio poder, but their confidence should be in his power. mas a confiança deles deveria estar no poder de Jesus. Their confidence should not be shaken in adversity, E que a confiança deles não deveria ser abalada pelas adversidades, but their confidence should be steadfast in the power of God Almighty. mas a confiança deles deveria estar fundamentada no poder do Deus Altíssimo. Come on. Band, you may come up. In this moment, he continues in verse 40. E então ele continua no versículo 40. He turned to his disciples after performing such an astounding miracle. Ele volta, olha para os seus discípulos depois de um milagre tão maravilhoso. He silenced the storm, Ele silencia a tempestade. and then he turned to his disciples. E aí ele olha para os seus discípulos. And he asked them an amazing question that I think we should ask ourselves today. E ele faz para eles uma pergunta maravilhosa que eu acredito que nós devemos fazer para nós mesmos. The Bible says in verse 40, A Bíblia diz no versículo 40. he said to them, "Why are you so cowardly? Do you still not have faith?" Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Sometimes it takes a storm to shake our confidence. Sabe, às vezes é necessário que venha uma tempestade para abalar a nossa confiança. Jesus was trying to address their confidence. Jesus estava tentando falar acerca de onde a confiança deles estava. He wasn't looking to harm them. Ele não estava querendo machucá-los ou feri-los. He was looking to bless them. Ele estava querendo abençoá-los. I wonder, is there a storm in your life Eu me pergunto, será que tem uma tempestade na tua vida that you've been questioning whether or not God is with you? onde você tem questionado se Deus está contigo ou não? I wonder, could God be using the storm Eu me pergunto, será que Deus não está usando essa tempestade to bless you?
para te abençoar? Insecurity is a weapon. A insegurança é uma arma. It's the kindness of God for our souls. E é a bondade do Senhor para as nossas almas. So now when I walk into situations where I feel unqualified, Então hoje em dia, quando eu entro em situações onde eu me sinto desqualificado, não o suficiente, I remember God doesn't need me to be qualified. eu me lembro e eu sei que Deus não precisa que eu esteja qualificado. He's more than enough. Porque Ele é mais que suficiente. When I walk into situations and I know I don't know enough people, E quando eu entro em situações onde eu digo eu não conheço as pessoas certas ou suficientes, I'm not popular enough, eu não sou popular o suficiente, I'm not famous enough. eu não sou famoso o suficiente. God said, I am famous enough. Deus diz, eu sou famoso o suficiente. In moments that I feel incapable, Ele quer me mostrar que eu não tenho capacidade, I know that He's capable. mas Ele tem. When I can't speak well, Quando eu não consigo pregar direito ou falar direito, the strength of my words is the power of His words. a força das minhas palavras é a medida igual das palavras dele. Every moment of power in my life comes from the power of God. Todo momento de poder na minha vida vem do poder de Deus. I should place no confidence in my own flesh, Eu não posso colocar nenhum tipo de confiança na minha but I carne, place all my confidence in the hope of Jesus mas Christ. colocar toda a minha confiança no bom Jesus Cristo. Would you stand to your feet if you're able? Eu quero te convidar a ficar em pé. If you're about to walk into a season that feels indifferent, you don't know what the outcome is going to be. Se você está prestes a entrar numa situação onde você não sabe qual será o resultado, o que vai acontecer, It might require a step of faith. onde é necessário dar um passo de fé. And the moment that you begin to feel insecurity, No momento que você começar a sentir insegurança, realize you've placed your confidence in the wrong thing. perceba que você tem colocado a sua confiança no lugar errado. So when I feel a pressure or a fear to preach the gospel about Jesus, Então, quando eu sinto pressão, oposição ou medo na hora de pregar o evangelho de Jesus Cristo, I step out of my flesh and out of my insecurities. eu dou um passo atrás, eu saio da minha própria carne, das minhas And I inseguranças, step into the power of God. e eu piso e entro no poder de Deus. It is His power that is my confidence. Porque o poder dele é a minha confiança. It is His strength that is my strength. É a força dele que é a minha força. It is His spirit that is the fuel of my life. É o combustível dele, o temor a ele que é o combustível da minha vida. My hope is in the Lord. A minha esperança está no Senhor. My confidence is in the Lord. A minha confiança está no Senhor. I have no reason to be afraid. Eu não tenho motivo para ter medo. If you're ready this weekend to have a new confidence, would you just lift up your hands? Se você quer ter uma nova confiança nesse fim de semana, eu te convido a levantar as tuas mãos. If you've just been worn out by your insecurities, Sabe, se você está desgastado pelas tuas inseguranças, would you lift up your hands? eu te convido a levantar as tuas mãos. God, you see us in this moment. Deus, tu nos vês neste momento. You knew how weak we were when you called us. Você sabia o quão fracos nós éramos quando tu nos chamaste. You knew how broken we were when you called us. Tu sabias o quão quebrados e fracos somos quando nos chamastes. Lord, you know the beginning of time from the end of time. Senhor, tu conheces o tempo desde o seu início e até o seu fim. You knew our greatest moments from our weakest moments. Tu sabias quais seriam os nossos melhores e piores momentos. You knew our flaws, Tu já conhecias as nossas falhas. yet you still called us. E mesmo assim o Senhor nos chamou. God, you don't need us because we bring anything to the table. Senhor, tu não precisas de nós porque nós trazemos algo. Nós temos algo a aportar. But God, your word says that you use the weak things to confound the wise. Mas a tua palavra diz que tu usas as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. You will use what man laughs at Você usaria aquilo que o homem disse
And you can use it for your glory. Pode usar isso para a tua glória. Today I pray for every single person Então hoje eu oro por cada pessoa neste lugar that is looking and confronting their insecurities. que estão aqui levantados e confrontando as suas inseguranças. I pray that they'd begin to take their insecurity as a weapon. Eu oro para que eles tomem essas inseguranças e transformem numa arma para a mudança. That every time I feel insecurity, Que toda vez que eles sentirem insegurança, I will take my confidence from the flesh eu tirarei a minha confiança na carne. and I'll place it all in the hope of E eu Jesus colocarei Christ. tudo na esperança de Jesus Cristo. Jesus, do a profound work in our life today. Jesus, eu te peço por um agir profundo nas nossas vidas hoje. We want to walk into confidence for what you have for us in the future. Nós queremos adentrar em confiança aquilo que tu tens para nós no futuro. Not because we're enough, Não porque nós sejamos suficientes, but because you're enough. mas porque tu és suficiente. So today we take hold of our insecurities. Então nessa manhã nós tomamos as nossas inseguranças It's a weapon. como armas de transformação. We pray these things in the powerful name of Jesus Christ. E nós oramos por tudo isso no poderoso nome de Jesus Cristo. And every faith-filled person said amen. E toda pessoa cheia de fé nesse lugar diz: Seja bem-vindo à Palavra Viva Church. É um prazer receber você. Você segue nossas redes sociais? Não? Então confira um pouco do que acontece. No YouTube, basta você procurar pelo canal Palavra Viva Church. Lá temos todas as mensagens gravadas para você ver e rever. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique na sinalização e curta os vídeos. E além disso, a V-Music, que é um dos nossos canais, que oferece a você músicas do nosso Ministério Avivar e outras bandas. No Facebook Palavra Viva Church, curtindo a página, você pode interagir com nossos vídeos e posts, enviar mensagens e ainda assistir os nossos cultos ao vivo. Já no Instagram, você pode seguir a nossa página Palavra Viva Church e assim vai acompanhar todos os eventos, curtir as nossas fotos, assistir os stories e também se manter informado de toda a nossa agenda. Você quer receber mensagens através do WhatsApp? Então nos adicione através do número 48 98822 0403. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades e ainda receberá palavras que irão edificar a sua vida. Através do portal palavravivachurch.org, você conhece melhor a história da nossa igreja, os nossos ministérios, aonde estamos e também todas as informações em apenas um lugar. Gostou das novidades? Então contamos com você. Um forte abraço e até mais!